trazer para vocês uma entrevista que eu fiz com o professor Alessandro Eleutério de Oliveira. O professor Alessandro, ele é formado em Ciências Sociais, possui mestrado em Educação Escolar e doutorado em Educação. Conversando com o professor Alessandro, falei sobre o meu projeto de mestrado e o quanto que eu queria que ele participasse, concedendo para mim uma entrevista para falar sobre a cultura e identidade nerd que a gente criou dentro do IFRO Campus Ariquemes, a partir de um evento chamado Orgulho Nerd. Então, o professor Alessandro concedeu essa entrevista para mim. Foi uma entrevista fantástica. Nós conversamos sobre vários assuntos, então vai muito além de cultura e identidade nerd. Então, eu convido todos vocês a assistirem a entrevista do professor Alessandro. Ele vai falar sobre sociologia, filosofia, política, educação profissional e tecnológica. Então, se você é aluno de mestrado, de educação profissional tecnológica, quer entender um pouquinho como é que funciona dentro dos institutos, o professor Alessandro, ele consegue falar sobre tudo isso permeando justamente com o meu tema de mestrado, que é a cultura nerd. Então, é uma entrevista muito interessante. Convido todos vocês a assistirem. Espero que vocês gostem assim como eu gostei. E por isso que ela se tornou uma entrevista à parte. Além dela compor o meu produto educacional, essa entrevista também resolvi deixar ela quase na íntegra, como vocês vão perceber, para que vocês também tivessem um pouquinho da sensação que eu tive ao conversar com o professor Alessandro. Então, convido todos vocês, vamos lá assistir. Então vamos lá, só para a gente marcar o início da nossa conversa, só diga o seu nome, né, e qual era a sua relação com o IFRO, né? Meu nome é Alessandro Eleutério de Oliveira e eu fui professor de Sociologia do IFRO Campus Ariquemes de março de 2016 até abril de 2020. O que é nerd para você? A primeira imagem que me vem é o estereótipo de um adolescente, de um ou uma adolescente cheio de espinhas, que sofre bullying, que adora ficção científica, histórias em quadrinhos, tem uma visão, digamos assim, mais sensível em relação a temas ligados à literatura, à ciência, principalmente ao que está ligado à ficção científica, que acaba juntando esses dois aspectos, né? Esse estereótipo, com o passar do tempo, até pelo meu próprio processo formativo durante a educação escolar no ensino fundamental e no médio, que foi muito influenciado por histórias em quadrinhos, por livros, né, por ficção científica, por cinema de ficção científica, por cinema inspirado em história em quadrinhos. Tudo isso, com o passar do tempo, se por um lado estava ligado a esse estereótipo, também eu percebia de maneira mais semi-consciente ou inconsciente do que realmente algo perceptível pela razão imediata, que aquilo também me dava um certo poder, uma espécie de compensação por eu não me enquadrar em determinados estereótipos em uma sociedade bastante baseada na aparência, no sucesso, né? Numa sociedade muito competitiva, digamos assim, e os reflexos disso estavam lá na escola, né? Então, pessoas como eu, né, no meu caso, né, eu me via como um adolescente muito tímido, muito quietinho, e etc. E a partir um mergulho nessa cultura nerd, né, nessa sensibilidade, nesses conhecimentos a mais, eu consegui de alguma maneira me construir, né, e de alguma maneira estabelecer mecanismos formativos compensatórios em relação àquela posição de subalternidade, de marginalidade cultural na qual eu me sentia durante a adolescência. O mundo nerd era uma possibilidade de expandir meus horizontes, ir aonde ninguém nunca esteve, digamos assim, né? Parafraseando, eu não sei se eu estou parafraseando Star Trek, eu estou parafraseando alguma série de ficção científica de televisão.
Então é nesse sentido. Ser nerd é ser um outsider, um marginal, mas ao mesmo tempo alguém que consegue escapar pelas brechas do sistema e ir além, ver além, sentir além. Acho que é isso. Hoje ser nerd é ser cool, né? Você tá no alto agora, você tá no auge. E é isso mesmo. Eu passei por isso também na questão do ser nerd na infância, na adolescência. Então fala um pouquinho pra mim, assim, como é que foi sua participação lá no Orgulho Nerd, seja como palestrante, como ouvinte, como observador. Eu participei de ambas as edições, né? Na primeira edição, eu lembro que algum professor, alguma professora falou que a professora Juliana ia fazer um evento chamado Dia do Orgulho Nerd. E aquilo já me arrepiou, né? Mas no meio daquela corrida eu fiquei meio quietinho. Eu não fui atrás, eu achei que aquilo era só para os estudantes e fiquei pensando se seria muito ridículo se eu participasse, porque eu imaginei uma Comic Con, alguma coisa assim, é o que veio na minha cabeça e eu já pensei, então pelo menos eles vão expor alguma coisa, ou seja, várias ideias vieram só de ouvir o termo. Daí, com o passar do tempo, eu soube que era um projeto de extensão, né, que era algo assim que demandava uma certa elaboração conceitual, metodológica, de concretização, e que isso demandaria não somente a coordenação do evento, né, sob o olhar da professora, o olhar e as mãos da professora Juliane, mas também demandaria toda uma série de ações colaborativas envolvendo servidores e estudantes. E aí sim, eu não me lembro se eu conversei com a professora Juliane numa conversa ao pé da escada, de corredores, porque nesses corredores muita coisa acontece do ponto de vista didático-pedagógico, né? Mas eu fui entendendo a dimensão daquilo e que, na verdade, era um evento, né, ligado a atividades artísticas culturais, mas que era um evento também que tinha uma dimensão formativa, importância didática pedagógica muito forte. Eu percebi isso quando eu soube que foram abertas chamadas para que as pessoas submetessem propostas para palestras, minicursos e etc. E eu me inscrevi nessa proposta para ministrar. Eu não me lembro agora se foi um mini curso nessa primeira edição sobre uma história em quadrinhos do Alan Moore chamada V de Vingança, e trabalhando com a questão da adaptação, né? Porque essa história em quadrinhos, essa graphic novel, ela foi adaptada para os cinemas, então foi um mini curso que discutiu os quadrinhos, a história, a estrutura narrativa, a construção de personagens, mas também a questão da adaptação cinematográfica, os diversos tipos de adaptação. Além disso, né, de ter participado ministrando o mini curso, essa primeira, eu não sei se eu estou fugindo, tá? Você me afunila Não, quando... tá certo. Você tá na ordem certa. Você começou com V de Vingança mesmo em 2017. Isso. E, além disso, eu participei do momento que é o ponto alto do evento, que é o momento quando nós podemos nos transfigurar, digamos assim, encarnando personagens da cultura pop, né, com os quais ou nós nos identificamos, né, e de alguma maneira a gente rompe a própria lógica cotidiana, né, e torna tudo possível, né, que é o que traz um rompimento da nossa dimensão espaço-temporal, digamos assim, das relações cotidianas, ordinárias, escolares, né, e onde tudo se torna possível, né, onde as identidades elas podem ser recriadas, ressignificadas, né? Onde todo esse potencial intrínseco do ser humano pode nos tornar deuses, heróis, monstros, titãs, né? Por alguns momentos.
e participei então desse momento em que nós vestimos roupas encarnando figuras de história em quadrinhos, de mitologias, de filmes e etc., que culminou e que teve um dos pontos no qual eu participei, que foi uma apresentação musical de um sucesso de um grupo latino, cujo nome eu não me lembro, mas cujo refrão era Despacito, e que só de lembrar disso eu me arrepio completamente, que foi um dos momentos da minha vida como professor em que eu senti a escola mais viva, né? Depois disso, mas assim, eu estou resumindo o que eu estou lembrando agora, porque já faz 5 anos, então muita coisa talvez eu não esteja lembrando direito. E no ano posterior, creio que foi em 2018, essa primeira edição foi em 2017. Em 2018, infelizmente, a minha participação foi menor, porque, juntamente com o Dia do Orgulho Nerd, foi realizado um simpósio de ciência e tecnologia do curso de Ciências Biológicas com o curso de Arquitetura, curso técnico integrado, subsequente à Arquitetura, e a gente fez um acordo, né, com a organização do Orgulho Nerd de nós realizarmos o evento paralelamente, apesar de alguns problemas, eu acho que ambos os eventos conseguiram grandes desafios que aconteceram naquela semana, né, não só dos eventos, mas o campus teve vários problemas ali, políticos, estruturais, faltou água, faltou luz, faltou um monte de coisa, mas a gente conseguiu fazer um trabalho digno. Nessa ocasião, infelizmente, eu não pude participar dessa transfiguração, desse momento em que a gente encarna os personagens, os arquétipos da cultura pop. Mas eu lembro bem que a coordenadora estava de Mulher Maravilha, isso eu lembro bem dela passando, e eu fiz o sinal assim, de poder das Amazonas, né? E foi tudo que eu pude participar e eu perdi. Muito triste, né? Mas eu lembro que eu também ministrei juntamente, eu acho que foi com o professor Natanael, eu não estou lembrando agora, uma palestra falando sobre papéis de gênero em histórias em quadrinhos, que eu trabalhei com personagens femininas e homoafetivas, que eram... Eu lembro que foram analisadas personagens como a Tempestade, a Fênix Negra, alguns personagens homossexuais, alguns personagens masculinos, e também essa questão dos papéis de gênero e no machismo dentro da própria produção de histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, quando a gente apresentou as comparações de alguns trajes usados por personagens femininas com muito decote, mostrando muito corpo e mostrando o ridículo quando aquilo era transposto para os personagens masculinos, né? Algo que a indústria de história em quadrinhos norte-americana está mais atenta em não ficar objetificando as personagens femininas, né? Até nas grandes adaptações da Marvel e da DC isso é evidente, né? Mas assim, foi uma participação bem menor na segunda edição. Infelizmente, na edição de 2019, eu estava afastado por motivos médicos e não pude participar. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu! Na verdade, você tava tão assim, você já respondeu algumas outras pra frente, mas tá tudo ok. Como tem edição, né? A gente vai fazendo a edição depois. Então, dentro dessas várias atividades que você viu aí, qual a que você mais gostou, assim, dentro do Orgulho Nerd? Ai, eu creio que é um momento em que as pessoas elas passam por esse momento em que elas encarnam esses personagens, né, que são personagens muito arquetípicas da cultura pop, mas que têm suas raízes em mitologias, em tradições ancestrais milenares, né? A Liga da Justiça, os Vingadores, eles são reencarnações de divindades europeias, africanas e asiáticas, né? Eles são deuses pós-modernos, né? E juntando em suas origens, né, ciência, misticismo, magia, tudo isso junto e misturado, e também mostrando, né, eu acho que uma grande parte do potencial emancipatório do ser humano, do que nós podemos vir a ser. Na filosofia a gente vai chamar isso de porvir, né, o potencial, né, tudo que nós poderíamos nos tornar se algum dia nós superarmos nossas contradições. Mesmo que esses super-heróis, falando só dos super-heróis,
eles também sejam contraditórios, vivem realidades contraditórias, refletindo todos os problemas da sociedade humana contemporânea, né? Isso que é interessante, né? Quando a gente vê nossos problemas cotidianos refletidos nos quadrinhos, refletidos nos filmes, refletidos nas séries de televisão, né? Mas ao mesmo tempo mostrando esse potencial infinito, né? Os superpoderes, né? Os grandes poderes, as grandes responsabilidades, as questões éticas, as questões morais, e ao mesmo tempo você vê que essas pessoas elas também buscam ser felizes no amor, pagar suas contas e etc, né? Então, nesse sentido, é bem interessante esse momento que nós podemos nos tornar esses personagens. Eu me lembro agora de uma estudante que eu não lembro qual edição foi, creio que foi, não lembro. Mas, por exemplo, eu vi essa moça encarnando uma personagem da Disney chamada Moana, que é baseada na mitologia dos povos da Oceania, né? Então era uma religião, é um filme que mostra toda uma cultura ancestral, milenar, né, na qual o homem estava muito mais próximo da natureza, numa relação mais harmônica com a natureza, né? A Disney, mesmo que ela tenha gerado muito plástico, muita borracha, né, vendendo personagens e etc., mas trazendo essa mensagem em um momento em que a gente tem uma relação tão desarmônica do homem com o meio ambiente, né? A própria pandemia do Covid-19 é uma zoonose, né, que nos afeta a todos, e a gente está fazendo isso nesse momento por computadores, né, por intermédio de máquinas, por causa dessa nossa relação desarmônica com o meio ambiente. E além disso, essa relação desarmônica com o meio ambiente, ela está dentro de uma série de outras desarmonias, de relações desarmônicas que nós temos não só com os outros seres vivos, mas dentro da própria humanidade. Por exemplo, a desarmonia, as contradições, as hierarquias, as relações de gênero. E a Moana é uma princesa Disney que não está correndo atrás de um príncipe encantado. E essa aluna, eu realmente me emociono lembrar disso, né? Eu me lembro dela dublando a parte, aquela canção principal que sempre a princesa Disney canta no início do filme, dizendo o que ela quer fazer, o que ela quer alcançar, o que ela quer concretizar, seu objetivo, sua meta. E ela ali, naquele momento, aquela adolescente que não era tão tímida, mas também eu não esperava que fizesse isso, ela pegou aquele remo da canoa da Moana e ela levantava aquilo e ela se transfigurou ali. Ela era muito mais, ela era tudo que ela poderia ser, tudo que ela poderá vir a realizar. Né? Você viu uma menina ali que era capaz de encarar mares revoltos, criaturas aterrorizantes para atingir um objetivo. Então, que é o que uma mulher vai fazer num país machista como o nosso, né? Num estado machista como Rondônia, né? Numa cidade machista e conservadora, como Ariquemes, né? Que, como todo o restante do Brasil, aliás. Então, você vê nesses momentos as pessoas potencializando tudo que elas podem vir a ser, o porvir, nas suas trajetórias de vida. Então, são momentos que eu considero, como professor, pensando não somente como no ponto de vista do professor, mas do estudante, né? Que são momentos matriciais, são momentos assim fundamentais, esses momentos que a gente não esquece, onde nós podemos ser livres, onde todas essas regras, essas amarras sociais, essa repressão, essa sociedade que nos sufoca de tantas maneiras, né? Seja pela moral, seja pelo mundo consumista que nos impõe estereótipos de sucesso, de consumo, do que a gente tem que ser, né? Todo mundo nos dizendo como nós devemos ser. No Dia do Orgulho Nerd, nós podemos ser quem nós queremos ser. Então, todas essas amarras, a gente está liberta delas, né? Então, por isso que eu tenho até hoje como é que se chama aquilo que a gente coloca aqui, meu Deus? O Não bottom. vem a palavra. Eu tenho o bottom do Orgulho Nerd, até hoje eu tenho camiseta do Orgulho Nerd, bem guardadinha. Eu, às vezes, uso para fazer minha caminhada, sabe? Porque aquilo, para mim, também, como professor, foi uma realização.
né? Porque alguém resgatou isso e mostrou que a cultura de massas da indústria cultural, ela tem um lado alienante, ela tem um lado, né, de padronização, de formas de pensar, agir, sentir, de nos adaptar a essa sociedade consumista, essa sociedade bastante superficial sobre muitos aspectos, competitiva e etc. Mas a indústria cultural, ela reflete as contradições do modo de produção capitalista e dessa cultura da modernidade ou da pós-modernidade, como querem alguns estudiosos contemporâneos. E ela também pode nos fazer pensar. Os produtos da indústria cultural, né, as séries de TV, a ficção científica, essa narrativa do futuro, né, ela pode nos fazer pensar, né? É difícil não pensar na pandemia da Covid-19 sem pensar em tantos filmes, quadrinhos, obras de ficção científica mostrando pestes, pandemias terríveis que matavam a humanidade, vírus, zumbis, né, doenças, geralmente causadas por algum tipo de relação irresponsável do homem com a natureza, do homem com a prática científica, né, alguém que quebrou a ética científica e por aí vai. Então, é muito legal. É importante. Eu não me esqueço dessas experiências como professor, mas também que foram como professor e como experiência formativa para mim também, porque aprendi muito. Inclusive a Moana, que é o nome da aluna, se eu não me engano, é Manuela, ela ficou em primeiro lugar. Porque além da interpretação, da roupa, ela passou muita credibilidade. Foi em 2018. E aí o pessoal ficou assim, né? Ah, mas a fantasia dela, mas tinha todo um contexto. Ela tinha toda uma representatividade ali que ela não tinha como não ganhar. Aí você coloca ali, tinha Mulher Gato competindo, que a fantasia tava lindíssima também. Aí tinha umas outras personagens, né? Mas a dela realmente tinha uma carga muito maior, né? E quando você lembrou, aí eu falei, eu vou lembrar ele que essa daí ficou em primeiro lugar. Ela ficou em primeiro lugar. E aí você falou da sociedade de consumo e tal. Todas essas contradições que a gente vive, porque quando a gente fala em sociedade de consumo, né, muito ligado à questão capitalista tal, que você tem que ter dinheiro para investir, por exemplo, numa cultura nerd, né? E se nós pensarmos nos nossos alunos, eles não têm poder aquisitivo para isso, né? Não para consumir tudo, mas o que a gente consegue oferecer para eles, né, tá dentro das possibilidades. E essa era uma das minhas preocupações, né, na época, porque assim, quando você fala, a professora Juliana estava de Mulher Maravilha, né? Realmente, eu confesso que o meu cosplay, a roupa não foi barato. Só que eu também não estava querendo que os alunos, ou até mesmo os outros professores, investissem, né, muito dinheiro para ter uma fantasia legal. E se a gente pensar na questão da Moana, que ela improvisou a roupa e foi lindíssima, não precisava, né, de tudo aquilo. Então, essas contradições, né, ela acaba impulsionando a gente a fazer assim as outras coisas também, né? Tanto que em 2019, que você não estava, a gente teve que abrir duas categorias, o cosplay e o cospobre, né? Porque os alunos achavam que o que eles estavam fazendo não era cosplay, era cospobre, né? Que é improvisar a roupa ali com o que tinha em casa. E ficou muito bacana, acabou ficando divertido, porque daí eles realmente fizeram uma forma para tirar sarro daquilo, né? Para tirar sarro deles mesmo. Você já falou e acabou que você respondeu o que seria a próxima pergunta. Se você se identifica com a temática nerd. Completamente, absolutamente. Eu sou fã de quadrinhos, continuo, né? Eu creio que existem. Eu comecei falando de estereótipos, há um estereótipo muito negativo sobre esse tipo de cultura nerd, né? Até por atualmente ter um caráter de algo mais cool, né? Mas e, de certa forma isso aumenta ainda mais uma certa desconfiança de alguns setores, né, de análise de cultura, da sociologia da cultura, das ciências da comunicação e etc. em relação a isso. Entretanto, eu creio que se a gente
Se nós nos despirmos desses estereótipos negativos, a gente vai perceber que nesse caldeirão de cultura pop, né, existe muita coisa ali que pode nos fazer pensar, né, de uma maneira crítica em relação à sociedade em que vivemos, né? Os quadrinhos do Alan Moore, por exemplo, V de Vingança, o Watchmen, as passagens que ele teve pela DC Comics, por exemplo, né, o que ele fez com o personagem do Superman, por exemplo, são coisas assim absolutamente fantásticas e que fazem uma crítica construtiva, mesmo que às vezes um tanto sombria, do tipo de mundo que nós vivemos, do tipo de sociedade que nós vivemos, e ao mesmo tempo mostrando vislumbres do que nós poderíamos ser se a gente deixasse de cometer tantos erros, né? Como espécie, como seres humanos mesmo. Então eu acho a cultura nerd muito importante, eu considero ela fundamental, e há muita, eu creio que estudos como esse são muito pertinentes e eles se justificam não somente por questões subjetivas, porque o Alessandro curte isso e etc., mas porque tudo que pode fazer a gente pensar, ir além, né, elevar o nosso olhar, né, mostrar trilhas, possibilidades infinitas que nós podemos caminhar, né, tantas realidades alternativas de todo esse multiverso de possibilidades aí, eu creio que tudo isso é válido, né? E eu acho muito importante uma análise acadêmica, né? Para até a gente compreender esse mundo, essas formas de pensar e agir pelas quais os nossos estudantes se orientam. Se a gente desprezar isso como uma cultura reificada, como lixo cultural norte-americano que nós importamos, eu acho que a gente está jogando a água suja fora da bacia junto com a criança depois de banhá-la, né? Sim, resumindo, você pode repetir a pergunta? Porque Pergunta eu era se sou muito prolixo. você se identifica com a Completamente com a cultura com a nerd, cultura nerd. completamente. É claro que com olhar crítico, né? Sou sociólogo, sou estudioso da indústria cultural, então você tem um olhar mais crítico, mas ao mesmo tempo é muito interessante a gente perceber um potencial ali formativo muito grande, até para esses estudantes, por exemplo, né? Pensar em tantas questões que você pode destilar de uma análise de uma história em quadrinhos, de uma análise de um seriado, por exemplo, a gente pode pensar em mil coisas, né? Em visões de mundo, economia, sociedade, questões ligadas às relações étnico-raciais, né? Por exemplo, pensando nos X-Men. X-Men é uma metáfora de racismo, de homofobia, de intolerância sobre vários aspectos. Então dá para fazer vários tipos de análise ali. Então eu considero a cultura nerd fundamental para mim como pessoa, por causa da minha trajetória escolar, da minha trajetória de vida, né? Mas também como educador, né? Sempre que eu posso, eu trago elementos dessas. Por exemplo, aconteceu nessa semana uma coisa muito interessante, porque eu posso continuar falando? Pode, pode. Eu estava trabalhando com conceitos de Estado com uma turma, daí eu fui trabalhar com o conceito de Estado em Platão. Daí, o conceito de Estado em Platão, ele apresenta alguns problemas, mas, por exemplo, ele traz muitas possibilidades se a gente fosse pensar na maneira, por exemplo, positiva que ele via as mulheres numa época como a da Polis, da cidade-estado grega, em que a mulher não era nem considerada uma cidadã, né? Ela era alguém que devia cuidar de filhos e etc., né? Só serviços domésticos. Daí eu pedi para os estudantes criarem um texto no qual eles tinham que reimaginar o Brasil num universo paralelo em que o nosso país tivesse sido reorganizado e governado a partir de um modelo de Estado platônico. Então eu usei a ideia de multiverso, que eu tirei das histórias em quadrinhos. Embora isso seja discutido hoje na física, na astrofísica, na física quântica, na teoria das cordas e etc., é algo que eu trouxe da cultura nerd, das histórias em quadrinhos. Eu levei isso para a sala de aula, eles criaram esse universo alternativo no qual eles se imaginaram
vivendo ali naquele mundo, né, e as pessoas ali fazendo parte de classes, de grupos sociais, de acordo com o que Platão imaginava. Interessantíssimo. E um estudante, enquanto eu estava dando um atendimento online, né, num plantão de dúvidas aí, que a gente faz, como no IFRO, com certeza vocês fazem durante a pandemia, ele me procurou para falar, professor, quando o senhor falou de multiverso, o senhor já ouviu falar da crise nas infinitas terras? Aí começou. Foi a primeira coisa que eu pensei. Daí começou. Ixi, daí eu falei, daí ele só tem um minutinho, eu tenho, né? Mas daí eu estava fazendo uma outra atividade relacionada ao trabalho, mas o centro, né, o coração do nosso trabalho é o estudante, né? E aquele minutinho virou quase uma hora Eu imagino. conversando, e ele, professor, então, o que o senhor acha da gente fazer um seminário de sociologia falando sobre papéis disso e daquilo, e discutir lá o Batman e a questão do Bruce Wayne ser um bilionário que espanca bandidos, ao invés dele usar o dinheiro dele em programas sociais. Ele concentra a renda em Gotham City, então Gotham City é daquele jeito por causa dele, né, professor? E pronto, então a gente já vai discutir o Batman, ligando a luta de classes, a burguesia, o proletariado, e comparando Gotham City com a arena de classes sociais, né? E é uma ideia que veio do estudante, mas também por conta da minha experiência com o mundo nerd e com experiências no âmbito dos institutos federais, que permitem que a gente faça isso, porque nós temos o ensino, o tripé, ensino, pesquisa e extensão, e isso também, com certeza, direto ou indiretamente, influenciou a minha prática pedagógica posterior, né? Então, nesse sentido, e tudo isso está interligado. Então, quando isso aconteceu essa semana, 1 ou 2 dias antes de eu ver os vídeos que você estava colocando no Instagram de alguns fragmentos dessas entrevistas. Eu não pude deixar de pensar nisso, e quando eu conversei com esse estudante, com certeza eu me lembrei, porque esse foi um dos episódios nos quais eu pude ter uma experiência formativa e artístico-cultural no âmbito da cultura nerd, né? Então, vai virando essa corrente do bem, entre aspas, assim, né? A coisa vai se multiplicando. Ou seja, o Dia do Orgulho Nerd influenciou e ainda influencia a minha prática pedagógica, porque eu não me lembro de antes do Orgulho Nerd eu ter tido coragem de levar esse tipo de conteúdo para a sala de aula sob a pena de ser ridicularizado pelos meus estudantes e pelos meus pares. E eu vejo que não, dá para a gente pensar de modo inteligente e crítica e, ao mesmo tempo, se divertir num processo formativo dentro dos institutos federais. Né? Para mim é uma surpresa estar ouvindo isso, porque tá, nerd, né? Da forma que a gente, durante a nossa formação, sempre foi bem pejorativo, né? Mas enquanto professor de sociologia, com a forma que você aborda os assuntos, nossa, desde a sua. Acho que quando você colocou. Como é que fala? Entrou na sala de aula pela primeira vez, se tivesse usado o mundo nerd pra tudo, ali você, nossa, o aluno ia adorar, não tem como. Tanto que você já descobriu um que eu iria adorar conversar, que é sobre a questão da crise nas infinitas terras, né? Quem tá assistindo pela Netflix, eu particularmente não gostei. Não concordei com a forma que foi feita. Não sei você. Mas, assim, é uma discussão que se você junta umas 4, 5, daqui a pouco tem 10, 15 pessoas discutindo sobre o mesmo assunto. Não tem pra onde correr. É muito divertido, é muito legal aquilo. Né? Então, e dá para você pensar, por exemplo, nessa questão da história, das ciências humanas, né? Mas dá para você pensar, dá para fazer pontes com tudo que é unidade curricular, componente curricular, né? Mas pensando nessa coisa das realidades alternativas, o que teria acontecido no Brasil se o Brasil tivesse sido colonizado por espanhóis, por franceses? O que teria acontecido no Brasil se os militares não tivessem feito uma ditadura de 20 anos?
O que teria acontecido no Brasil se não tivesse acontecido um golpe de Estado disfarçado de 2016 que tirou a presidente Dilma e ajudou pôr a gente nesse caos que nós estamos? Eu não sei nem se você pode usar esse tipo de comentário, mas assim, pensar nessa coisa das realidades alternativas, do multiverso, e isso graças à Crise nas Infinitas Terras, que eu li quando eu tinha 12 anos, que foi numa revista chamada Superpower 5, da editora Abril, em 1987, onde o que eu conheci da Liga da Justiça era os Super Amigos. Quando eu li a Crise das Infinitas Terras e vi a complexidade da trama, eu peguei bem a história em que a Supergirl morre nos braços do Superman, assassinada pelo Anti-Monitor, e no número seguinte o Flash morre. Quando eu soube que a Warner, no Arrowverse, ia adaptar aquilo, eu quase tive um troço, né? Porque no fim do crossover anterior, que eles fazem esses, eu quase tive um ataque, né? Um ataque nerd, você sabe do que eu estou falando. Eu sei. Claro que a adaptação ficou aquém das expectativas, né? Mas a essência da crise estava lá, pelo menos. Né? Se eles tivessem dinheiro, né? Se eles tivessem levado aquilo para o cinema, talvez eles... porque sobre muitos aspectos a TV conseguiu fazer o que a DC no cinema ainda não conseguiu, diferente da Marvel. Isso é verdade. Mas é claro que assim, isso dá mil discussões, porque a gente pensar em todas as possibilidades da nossa sociedade, pensando nas ciências humanas, mas você pode trabalhar isso com qualquer área, com a área de informática, trazendo elementos dessa cultura pop ali, né? Porque você mobiliza, igual você disse, né? Para você, acho que para você já era uma coisa, como professora, você já percebeu desde o início. Eu percebi porque né, no dia do Orgulho Nerd, eu não tive vergonha de ser nerd, porque aquilo foi celebrado. Aquilo que muitas vezes eu tinha vergonha de falar, que eu colecionava quadrinhos perto de meus amigos intelectuais que publicam artigos sobre política e etc. Agora não, né? Eu ainda vou escrever meu artigo científico analisando a saga da Fênix Negra, por exemplo, entendeu? Mas eu tinha vergonha, isso me ajudou. E eu não estou dizendo isso porque eu estou tendo essa experiência de resgate para uma dissertação de mestrado, porque é que talvez você não se lembre, mas eu era um grande entusiasta desse projeto. Eu espero que ele, depois que essa loucura acabar, que ele seja retomado, inclusive. Ficaria muito feliz de saber que ele foi retomado no campus Ariquemes. Tomara, vamos ver. Vamos ver qual que é a minha disponibilidade. É verdade. Muita coisa muda, né? Muita coisa muda. Então essa identidade nerd que a gente criou lá dentro do campus Ariquemes, ela consegue representar os alunos de informática de lá? Creio que sim. O que eu percebi foi uma boa parte daqueles estudantes se mobilizando, né? Um curso, assim, digamos assim, que lida com ciências da informação, que lida profundamente com a tecnologia e etc., a maneira como eles puderam se envolver ali, né, sob muitos aspectos, que não eram aspectos, não se tratava apenas de colocar a roupa de um super-herói, ia muito além disso, eles se envolveram em questões organizacionais, de planejamento, questões operacionais, daquela correria de que somente quem organiza o evento sabe. Eles puderam protagonizar todo esse processo de extensionista, né, que aconteceu no âmbito do curso de informática e que mostrou também que, juntamente com a preparação para o mundo do trabalho, existe algo que nos diferencia de outras instituições como o Senai ou como o Senac, que é essa formação intelectual e cidadã, né, do protagonismo discente, do protagonismo estudantil. Então, com certeza, aquilo foi muito importante para os estudantes do curso técnico integrado em manutenção e suporte informática, sim. Isso que você acabou de dizer, ela é a base da minha pesquisa, porque eu trabalho com omnilateralidade, né? E a gente, querendo ou não, o Orgulho Nerd, ele visa isso, apesar que a gente sabe que na sociedade que a gente vive hoje não é possível aplicar da forma que deveria ser. Mas quando surgiu o Orgulho Nerd, eu comecei a trabalhar um pouquinho sobre PT, eu vi que encaixava bem nessa questão da unilateralidade,
Porque daí você não forma a pessoa só para o mercado de trabalho, né? Você está formando ela enquanto cidadão, pensando socialmente, eticamente. E dentro do Orgulho Nerd nós temos tudo isso, porque nós temos lá as palestras voltadas ao pessoal de informática, mas se a gente pensar nas outras também que tinham, tipo a sua, que apesar de trabalhar com os quadrinhos ali, ela envolvia muitas outras coisas, muitos outros assuntos que às vezes não eram debatidos dentro de sala de aula. Se a gente pensar na oficina de ritmos da Nereida, que todo ano tem, todo mundo participava, todo mundo passava um pouquinho lá na oficina para poder dançar um pouquinho. Se a gente pensar de animais peçonhentos, que todo ano tinha, todo mundo queria ver cobra, aranha. Então, assim, eu sou aluno de informática, mas eu não fico só estudando coisas de informática. E o Orgulho Nerd, ele permitiu a gente abrir um pouquinho, né? Deixar que eles escolham o que eles queriam fazer, né? Esse poder de escolha que enquanto você está dentro de sala de aula, você não tem. Porque a gente está dentro de caixinhas, né? Agora eu tenho a disciplina de matemática, daqui 2 horários eu tenho a disciplina de sistema operacional e assim vai, né? Então, dentro da sala de aula a gente está dentro das caixinhas. E dentro do Orgulho Nerd eu queria que fosse mais livre, você escolhe o que você quer fazer. Tanto que tiveram alunos que escolheram não participar. Simplesmente não iam ao evento. Para mim não fazia diferença nenhuma, né? Eles tinham que estar lá porque alguém queria dar presença, porque o professor do dia queria dar, né, como se fosse aula. Mas por mim, era escolha do aluno. Então você realmente acabou falando aí, explicando uma parte do meu projeto. Você notou assim, alguma mudança dentro do IFRO depois que o evento começou a acontecer, principalmente com os alunos de informática? Sim, eles ficaram mais animados, eles ficaram mais estimulados, eles sentiram que eles eram importantes na instituição. Porque no Dia do Orgulho Nerd, é claro que existe toda uma organização, né? Então, quem está coordenando o evento, por exemplo, alguns processos decisórios têm que acontecer ali, porque é uma organização de um evento, e não é um pequeno evento, é um evento que mobilizou o campus, né? Naquele momento em que ele estava acontecendo, o campo, ele se tornou o coração do campus. Então, nesse sentido, apesar de alguns aspectos organizacionais eles estarem ligados à coordenação, os estudantes atuaram junto à coordenação. Então, eles tiveram seu papel protagônico. Quando eles têm um papel protagônico, quando eles sentem que a voz deles é ouvida, e infelizmente, recorrentemente eu percebi que isso não acontece no campus Ariquemes, existe uma hierarquia muito grande que não dá voz aos alunos. Eu não sei como isso está agora, né? Espero que isso tenha se modificado. Isso não acontece só no campus Ariquemes, porque daí eu vou pegar uma carona numa observação que você fez. Essa perspectiva omnilateral, que também a gente pode articular com a educação politécnica, então essa formação plena do ser, né? Essa formação plena para o mundo do trabalho, para o mundo da cidadania, para o mundo das artes, da filosofia, da ciência, né? Tudo isso é uma direção que os institutos federais tentam seguir, mas em termos de concretização, ainda é um ideal que nós devemos seguir, porque existe um potencial revolucionário muito grande na criação dos institutos federais, como está naquele livro do Pacheco, né? Os institutos federais, uma revolução na educação brasileira, acho que é esse o termo, né? Então a gente percebe que esse potencial nos guia. O próprio tripé ensino, pesquisa e extensão, que deixa de ser privilégio da universidade e passa a constituir um alicerce formativo a partir do ensino médio, e dentro de toda essa verticalização, onde você pode fazer um trajeto formativo iniciando no ensino médio até o doutorado, como já acontece com alguns institutos federais, né? Já teremos até pós-doutorados em alguns deles, se já não há, né? É uma possibilidade fantástica, mas que ainda não é alcançada. Os cursos técnicos integrados não são integrados, pelo menos não nas experiências que eu tive. Eu já atuei em Minas Gerais, no Amazonas,
em Rondônia e agora em Santa Catarina. Os cursos técnicos federados não são integrados, né? É um desafio. Eventos como o Dia do Orgulho Nerd, quando eles conseguem ele consegue trazer, além desses momentos que vão lidar com o lúdico, né, como o momento em que nós nos fantasiamos de personagens, mas também vai trazer cursos, palestras e oficinas ligados à área específica da informática, mas que também vão trabalhar com questões ligadas às artes da dança, que vão lidar, por exemplo, com as artes musicais, com ritmo, que vão lidar com comunicação, com sociologia, com antropologia e etc. Ali é trabalhado, né, não somente a multidisciplinaridade, mas até um pouco de transdisciplinaridade, que é algo que a gente fala muito, mas que a maioria de nós não sabe como fazer, porque a gente muitas vezes não sabe nem diferenciar a multi, a poli, a inter e a transdisciplinaridade, né? Ali você vê em eventos como o Dia do Orgulho no NED um vislumbre de que isso sim é possível, porque a extensão ela tem que estar sempre articulada de uma maneira indissociável com o ensino e com a pesquisa. Isso aconteceu, por exemplo, através das palestras, oficinas e minicursos, né? E isso está acontecendo agora também com esse resgate feito pela dissertação de mestrado, no qual aquela ação extensionista se torna ligada à educação, ao ensino, se torna objeto de pesquisa. Isso é bem interessante, né? Que bom que a autora está fazendo isso, né? Sobretudo num momento como esse que nós vivemos, que é tão emblemático, em que a gente está tendo que ressignificar toda a educação na marra, a gente está tendo que fazer isso migrando para o ensino remoto, né? Então talvez a gente possa estar repensando mesmo essa falta de concretização desse ideal que a gente quer seguir. Então, acho que eventos como o Dia do Orgulho Nerd, eles nos mostram um vislumbre da concretização da unilateralidade, não sei se depois você coloca um SIC lá, tá, na hora de transcrever, e da educação politécnica, né, que muitas vezes nós não fazemos isso no chão de sala de aula, né? Mas aí está um vislumbre. Se a gente, se a coordenação do evento e os estudantes que protagonizaram os momentos festivos, organizacionais, os momentos formativos, conseguiram fazer isso e conseguiram concretizar essa utopia na escola, então a gente consegue fazer isso sim. O potencial está aí, a médio e longo prazo. Eu acho que como a gente não tem essa cultura ainda da politecnia mesmo aplicada, porque ela é muito. Ela dá trabalho, né? Se a gente pensar na questão da organização do Orgulho Nerd, ele dá trabalho, não é fácil você chegar naquilo lá. Então acho que por isso que talvez a gente ainda não tenha aplicado dentro dos institutos dessa forma tão pura, né? De realmente fazer a educação politécnica acontecer. Não sei se eu estou falando alguma besteira, mas eu vejo talvez dessa forma, né? Até porque você falou uma coisa interessante. Está todo mundo dentro de uma casinha, de um compartimento epistemológico, metodológico, de área de conhecimento, aquela visão enciclopédica do Diderot, que vem desde o início da modernidade, de compartimentalizar as áreas do conhecimento. Então, é muito difícil pensar em inter e transdisciplinaridade fora dos sistemas conceituais e realmente concretizar isso. Isso envolve o que também? Nós somos educados por esse modelo educacional anacrônico. As nossas formações nos nossos bacharelados, nas nossas engenharias, nas nossas licenciaturas, elas ainda estão presas no modelo do século XIX. Então é muito difícil também pensar que uma andorinha só não faz verão, né, Ju, né, professora Juliana? Então, assim, eu acho que isso envolve também uma humildade docente, uma humildade pedagógica que muitos de nós nos institutos federais não temos e reproduzimos todas esse pedantismo universitário dentro, muitas vezes, dos IFs. E eu acho que é um problema, porque o que eu sinto, quando alguém tenta trazer algo diferente, muitas vezes as pessoas não abraçam. Aqui, por quê? Porque aquilo incomoda. Mas para que o meu estudante que está fazendo um curso de agropecuária, de agronomia, de informática, etc.,
vai se envolver, ele tem que aprender algo ligado apenas ao exercício da profissão, que é importantíssimo. Né? Os IEPs foram criados por causa de uma ausência, de um déficit de quadros técnicos de qualidade no nosso país, mas isso é um dos elementos que a gente está formando. Senão é igual eu disse, seria só um Senai e um Senac, que são instituições importantes, mas tem uma outra concepção. O problema é que muitos de nossos professores, eles têm essa mentalidade, né? Então, de que somente as unidades ou componentes curriculares técnicos e tecnológicos é que são importantes. Por isso é importante que uma professora que ministra principalmente componentes de unidades curriculares técnicas, que a professora em questão é uma professora da informática, quando ela traz um evento que tem essas características de abrir um leque de possibilidades. Até porque se ela não faz isso, ela mesma não teria entendido o próprio significado do que é nerd, do que é orgulho nerd. Então ela sacou, eu não posso pensar nisso presa dentro de uma casinha conceitual, metodológica e disciplinar, né, em termos de área de conhecimento. Legal que então, quem percebeu isso foi uma professora de uma unidade curricular técnica, que é uma crítica que eu faço a essa coisa que existe, né, em vários IEPs nos quais eu já trabalhei. Não somente uma dificuldade de integração entre disciplinas afins, a sociologia, a história e a filosofia, por exemplo, elas mal dialogam. Né? Você vê nos nossos planos de ensino, por exemplo, o cara está falando de Revolução Francesa no primeiro ano, eu estou falando no segundo ano, na sociologia, sobre o mesmo tema, o professor de filosofia vai falar disso no terceiro ano, quando a gente poderia ter trabalhado isso junto. Quizás quando você pensa em unidades curriculares que, digamos assim, tem outros caminhos conceituais e metodológicos, né? Tanto conceituais como empíricos, práticos, né? Laboratórios e etc. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Acho que está na hora da gente descer do nosso salto e começar a conversar mais, se comunicar mais e se abrir para novas possibilidades, porque nós ainda não conseguimos, os técnicos integrados ainda não são integrados. Né? Projetos como esse mostram o vislumbre. Sabe quando você olha aquela luz no meio da neblina do que nós poderíamos fazer, de tudo que esses IFs podem ser. Muito bem. Você tem assim, alguma crítica, alguma sugestão, algum comentário?